Pode começar, então. Boa noite a todos, né? Boa noite ao presidente da Câmara, senhores vereadores, população que está aqui presente. Vamos dar início aqui à nossa campanha da fraternidade, que pela primeira vez teve essa abertura aqui na nossa Câmara, né? É muito importante isso, para a população se conscientizar do que é o quê? O problema da violência, né? Vamos passar um pouco para vocês o que a gente aprendeu lá em Marília, né? Vamos começar com a oração da campanha, né? Vamos ler todo mundo junto? Deus e Pai, nós os louvamos pelo vosso infinito amor e vos agradecemos por ter enviado Jesus, o Filho amado, nosso irmão. Ele veio trazer paz e fraternidade à terra e, cheio de ternura e compaixão, sempre viveu relações repletas de perdão e misericórdia. Derrama sobre nós o Espírito Santo, para que com o coração convertido acolhamos o projeto de Jesus e sejamos construtores de uma sociedade justa e sem violência, para que no mundo inteiro cresça o vosso reino de liberdade, verdade e de paz. Amém. Eu vou falar um pouquinho para vocês como que teve início a campanha da fraternidade, né? Como tudo se iniciou. Em 1961, 3 padres teve a iniciativa da Caritas Brasileira em fazer uma promoção para arrecadar benefícios e dinheiro para que sustentasse essa campanha, na verdade. Aí ela se deu como nome de Campanha da Fraternidade. Só que em 1962, né, ela teve o apoio de mais 3 dioceses, né, do Rio Grande do Norte. Aí ela teve evolução, mas não teve assim êxito financeiro, não teve muito recurso, né? Aí depois ela teve também apoio de bispos norte-americanos. Aí foi como ela começou a crescer. Aí depois mais 16 dioceses do Nordeste incumbiram também de entrar nesse processo de formar a campanha da fraternidade. Foi aí que a CNBB também viu que isso daí estava se expandindo, né? E era muito legal, porque conscientizava as pessoas em relação a cada tema que era da campanha, né? Que esse ano, como é violência, outros anos eram outros temas. E até que em 1963 ela foi idealizada, que foi programada em 1964 a primeira campanha da fraternidade, né? A campanha da fraternidade, ela tem também como objetivo permanente despertar o espírito comunitário e cristão no povo de Deus, comprometendo em particular os cristãos na busca do bem comum. Você vê que ela quer abranger todas as pessoas para quê? Um envolvimento comum, que é atender as necessidades da população. Educar para a vida em fraternidade, a partir da justiça e do amor, exigência central do Evangelho. Você vê que a fraternidade, ela é o quê? É viver como se fossem todos irmãos. E para isso tem que ter a justiça, tem que ter o respeito, tem que ter a doação, para que isso aconteça, né? Renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da igreja na evangelização, na promoção humana, em vista de uma sociedade justa e solidária. É o que a igreja faz o papel dela, né? A gente, como membros da comunidade, como cristãos, temos que fazer o nosso papel. Ir até aquele mais necessitado, aquele que está com problema, e dar aquele apoio, reconhecer onde que está o problema maior, né? Ir lá, levantar, ajudar essas pessoas, essas famílias que estão passando por esses problemas. Esse é o papel do cristão, é ajudar o próximo. É com você, Sueli, agora. Boa noite para todos. Bom, eu vou falar um pouquinho para você sobre o tema e o lema da campanha da fraternidade desse ano. Então, antes de iniciar, eu acho que é importante a gente saber qual que é a diferença entre tema e lema, o porquê que tem um tema e porquê que existe um lema. Então, a definição da palavra tema é o assunto que se quer desenvolver, é o assunto que a gente vai tratar. E nesse ano a gente vai falar novamente sobre a violência.
Esse foi um tema que já foi discutido em 1983 e devido ao alto índice de violência, né, ele voltou a ser discutido nessa campanha novamente de 2018. E o que é o lema? O lema é uma frase de motivação. Ela mostra uma direção a seguir. Todas as vezes que manifestar o desânimo ou pegar outra direção, o lema serve para corrigir e para prosseguir na direção que se propôs. Então, nós temos como tema esse ano fraternidade e superação da violência. E o lema, vós sois todos irmãos. Se somos todos irmãos, como posso usar de atos de violência contra o meu irmão? Mas além, veremos os tipos de violência, né? As violências que são mais praticados hoje. Sobre o tema. O tema pretende considerar que a violência nunca constituiu uma resposta justa. A Igreja Católica proclama, com a convicção de sua fé em Cristo e com uma consciência de sua missão, que a violência é um mal, que a violência é inaceitável como solução para os problemas, que a violência não é digna do homem. A violência é mentira que se opõe à verdade de nossa fé, à verdade de nossa humanidade. A violência destrói o que ambiciona defender, a dignidade, a vida, a liberdade dos seres humanos. O lema. O lema foi extraído do capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, no qual Jesus repreende os fariseus e mestres da lei por suas práticas não serem coerentes com seus discursos. Os fariseus e mestres da lei valorizavam a sociedade hierarquizada. Jesus propõe-lhes, então, um novo modelo mais comunitário e fraterno. Vós sois todos irmãos. O lema da campanha da fraternidade de 2018 é um convite para a superação da violência por meio do reconhecimento de cada pessoa humana é irmão. E é irmão, se assim o é, não se pode deferir contra ele atos de violência. Nós nos lembramos muito de São Francisco de Assis nessa campanha da fraternidade. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Isso não é tão fácil. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver briga, discórdia, eu leve a união. E a gente se pergunta, por que tanta violência? Violência em casa, na família, violência nas ruas, na sociedade, na política, na economia, em todas as instâncias. E por isso a mensagem da campanha da Fraternidade de 2018 é uma mensagem que recupera as origens. Deus não nos criou para sermos violentos. Quando eu tenho inveja do outro, quero sobrepor o outro, quero que o outro desapareça da minha frente, isso é violência. É possível superar a violência a partir de uma cultura do encontro. Só teremos paz se trabalharmos seriamente os planos de justiça social em todos os níveis da nossa sociedade. E aí o tema da campanha nos ajuda porque nos apresenta o ver a realidade de um modo muito objetivo. Violência policial, violência contra a mulher, violência na família, violência contra os menores, violência contra os idosos, os aposentados. E depois faz com que a gente transfira isso para as instituições na sociedade. Nós temos instituições que estão violentando absurdamente as pessoas. A paz, ela vem de Deus, sim, mas a paz também requer nossa educação. Para a gente se educar para a paz,
precisamos nos educar também para a justiça, nos educar para valores éticos. Não adianta eu pensar na violência que acontece lá no Irã, no Iraque, no Oriente Médio, nos países em guerra. E a violência que acontece dentro de casa? Do marido contra a mulher e os filhos, dos pais contra os filhos, dos filhos contra os pais, sobretudo quando idosos e enfermos. Muita corrupção e impunidade em todos os níveis, tanto no governo quanto em empresas e até mesmo dentro das nossas famílias. Muita violência no trânsito, muita violência por questão de preconceito racial, sexual, religioso, ideológico. Muita violência também, até mesmo dentro da igreja, no sentido de que muitas vezes existem competições, disputas de poder dentro das nossas comunidades, nas nossas pastorais e movimentos. No lugar da vingança, nós damos uma até lição de moral ao nosso inimigo, dizendo: eu não estou no teu nível de violência, eu estou num nível melhor, que é o nível então da paz, e por isso eu te perdoo. Perdoar não é dizer que você não me ofendeu e que tudo está muito bem. Não, perdoar é dizer assim: você errou, mas eu não te elimino. Então nós temos que promover a cultura do diálogo, do encontro, não a cultura do aniquilamento. Interessante que o tema da campanha diz de superação. Não é eliminação, não é fazer de conta que não existe, não é superar, ou seja, eu tenho que tomar consciência de que existe violência e que eu estou no meio disso. Como é que eu supero? Fazendo opções. O antídoto da violência supõe medidas bem concretas: a solidariedade, a capacidade de perdoar, buscar uma justiça que não seja apenas reparativa, mas restaurativa, a capacidade de dialogar. Por isso a mensagem deste ano é para promover a paz, que é o primeiro dom e principal dom do ressuscitado, a Shalom. Por isso é tempo de Quaresma, de se preparar para a Páscoa, quando a paz supera toda a violência. Nós, Francisco de Assis, nessa campanha da fraternidade: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, eu leve o amor. Isso. Mas voltou, né? Boa noite a todos. Vou falar para vocês sobre o cartaz da Campanha da Fraternidade. O cartaz da Campanha da Fraternidade de 2018 mostra um grupo de pessoas de diferentes idades e etnias de mão dadas, representando a multiplicidade da sociedade brasileira. As pessoas formam um círculo e unem as mãos, indicando que a superação da violência só será possível a partir da união de todos. A violência atinge toda a sociedade brasileira em suas múltiplas esferas. O caminho para superar a violência é a fraternidade entre as pessoas que se unem para implementar a cultura da paz. A Igreja proclama, com a convicção de sua fé em Cristo e com a consciência de sua missão, que a violência é um mal, que a violência é inaceitável como solução para os problemas, que a violência não é digna do homem, a violência é mentira que se opõe à verdade de nossa fé, à verdade de nossa humanidade. A violência destrói o que ambiciona defender: a dignidade, a vida, a liberdade dos seres humanos.
Boa noite a todos. Vou apresentar a vocês o objetivo geral da campanha. Como objetivo geral, construir a fraternidade, promovendo a cultura da paz, da reconciliação e da justiça, à luz da palavra de Deus como caminho de superação da violência. Dentre os objetivos específicos, o primeiro, anunciar a boa nova da fraternidade e da paz, estimulando ações concretas que expressem a conversão e a reconciliação no espírito quaresmal. Analisar as múltiplas formas de violência, considerando suas causas e consequências na sociedade brasileira, especialmente as provocadas pelo tráfico de droga. Terceiro, identificar o alcance da violência nas realidades urbanas e rurais de nosso país, promovendo caminhos de superação a partir do diálogo da misericórdia e da justiça, em sintonia com o ensino social da Igreja. O quarto, valorizar a família e a escola e como espaços de convivência fraterna, de educação para a paz e de testemunho do amor e do perdão. No quinto, identificar, acompanhar e reivindicar políticas públicas de superação da desigualdade social e da violência. Sexto, estimular as comunidades cristãs, pastorais, associações religiosas e movimentos eclesiais ao compromisso com ações que levem à superação da violência. E sétimo, apoiar os centros de direitos humanos, comissões de justiça e paz, conselhos paritários de direitos e organizações da sociedade civil que trabalham para a superação da violência. Boa noite a todos. Eu vou tentar passar para vocês o ver da campanha da fraternidade, como a violência é vista. Bem, cada vez mais a gente observa, principalmente na nossa cidade, que é uma cidade pequena, que as pessoas se isolam nas suas residências, tanto através de meios, por meio de câmeras, de muros. Então, as pessoas cada vez mais estão se isolando, porque o problema maior que nós enfrentamos hoje em dia é a falta de segurança. Então, as grades, as câmeras, os muros, as cercas elétricas, elas vão, ao mesmo tempo que elas propiciam segurança, elas também favorecem que as pessoas se afastem cada vez mais umas das outras. Então, estes são os maiores desafios contemporâneos no campo da segurança pública. Garantir que as políticas públicas tenham em vista o aumento da solidariedade entre as pessoas, ao invés de enclausurá-las dentro dos muros, dentro cada um das suas casas, porque isso separa as pessoas e cria empecilhos que impedem as relações interpessoais. A nossa população brasileira, ela representa 3% da população mundial. No entanto, o Brasil responde por 13% dos assassinatos do planeta. Isso é um número muito expressivo. Esses 13% correspondem a 59.627 mortes violentas. Essa estatística é de 2014, mas é um número muito grande, que revela uma imensa contradição
entre a imagem que se tem do Brasil, principalmente no exterior. O que se propaga é que o Brasil é um país festeiro, onde só se festeja, é carnaval, é futebol. É essa a visão que se tem do Brasil, principalmente lá fora. Aí, quem vê esse número tão expressivo de violência, 59.627 mortes, fala, mas como que pode um país que tem fama de ser tão pacato, tão ordeiro, como que pode contar com um número desse tamanho de mortes? É uma grande contradição que se verifica, então. Normalmente, essa ideia surge onde o Estado se faz presente, justamente nos lugares onde residem pessoas endinheiradas que podem pagar por segurança particular, também contam com maior presença da segurança estatal. Isso é um fato. As pessoas que têm maior poder aquisitivo, elas têm condição de instalarem equipamentos de segurança que permitem, de certo modo, uma maior segurança. E também a polícia, o poder policial, se faz mais presente justamente nessas regiões. Ou seja, nos bairros mais abastados, a gente vê sempre a polícia circulando, enquanto nas periferias ninguém vê a polícia. Nas periferias, a ausência da segurança estatal ou só acontece quando há uma operação de combate a isso ou aquilo, geralmente tráfico de drogas. Nestes ambientes, os moradores são entregues a grupos armados ao tráfico de drogas. Isso é tão constante que a gente já não dá mais nem importância. Isso é recorrente. Todo dia você liga a televisão, ou você acessa a internet, ou liga o rádio, e você só ouve falar disso, que grupos armados dominaram aqui, grupos armados dominaram ali. Tráfico de drogas, então, nem se fala. Infelizmente, é uma realidade com que todos nós estamos convivendo hoje. O dinheiro demarca onde há paz e onde há guerra no Brasil. Quem pode pagar por segurança privada tem privilégios no espaço urbano. Visto nesta perspectiva, a segurança se torna um privilégio para poucos. Isso não deveria ser assim, porque a segurança é um direito constitucional. Então, todos os cidadãos deveriam ter o mesmo nível de segurança. Deveriam, mas isso, por enquanto, é só uma utopia. O acesso à justiça, na plenitude que a palavra justiça pode abarcar, acontece somente para aqueles que podem pagar bons advogados. Esse é um outro fator da violência no Brasil. A morosidade da justiça. As pessoas que contam com maior poder aquisitivo podem pagar bons advogados, geralmente elas não ficam na cadeia. Isso é um outro fato muito, muito triste, mas que é a realidade também. Quem não tem dinheiro, ele só pode contar no máximo com a Defensoria Pública, e a Defensoria Pública nem sempre está tão qualificada quanto um advogado que ganha milhões para defender determinadas pessoas endinheiradas, né? Um dado alarmante para refletirmos. Mais da metade da população carcerária, mesmo depois de anos presa, ainda não compareceu diante de um juiz para julgamento. Então, o pobre, além de tudo, ele vai para a prisão e lá ele apodrece, porque não tem ninguém que olhe por ele. E o Estado, infelizmente, também não está muito preocupado com isso. A cultura da violência. Aqui, cultura tem o sentido de cultivar, de cultivo, né? Na cultura da violência, costuma-se atribuir culpa à vítima. Então, é muito comum a gente ouvir que, por exemplo, que uma mulher foi estuprada. Primeira coisa que a gente ouve falar é o seguinte:
Ela foi estuprada porque ela mereceu. Ela não se veste de forma adequada. Ela procurou isso, anda de saia curta por aí. Quer dizer, a gente atribui a culpa à pessoa vitimada e não ao estuprador, que, na verdade, foi quem praticou a violência. Isso é um ato que... é uma coisa que, infelizmente, a gente ouve muito, todo dia. Quando se trata de adolescente, o adolescente drogado. Quando a gente ouve que um adolescente drogado foi morto pela polícia, a gente comemora. Não deveria ser assim. A gente não deveria comemorar. A gente deveria se lamentar. Porque aquele adolescente drogado é uma vítima da sociedade. Ele não é mais do que isso, uma vítima da sociedade. A gente, como cristão, principalmente, a gente não deveria comemorar. O adolescente drogado sofre o que merece, e muitas vezes a morte. A cultura da violência tende a separar os bons dos maus. Geralmente, os bons, aqui nesse contexto, a gente que critica, a gente que fala isso, a gente se considera, nós somos os bons. Então, os maus, que são os drogados, as pessoas violentadas, eles têm que morrer mesmo. Eles procuraram isso. A gente não enxerga o contexto em que aquela pessoa vive. A gente não enxerga as dificuldades e como aquela pessoa chegou àquilo que chegou. Comumente, os maus, que esses que a gente taxa de maus, estão nas classes inferiores ou em indivíduos situados em circunstâncias muito particulares, tais como imigrantes, migrantes ou os que têm orientação sexual diferente, que também são muito discriminados. A cultura da violência que gera a política pautada na violência. Existem hoje no Congresso Nacional parlamentares identificados com segmentos econômicos e sociais fortemente interessados em propostas potencialmente geradoras de violência. O que é isso? Um exemplo bastante claro é a famosa bancada da bala. Eles são políticos que defendem a indústria, eles estão lá para defender os interesses simplesmente da indústria armamentista e da indústria que fornece munição. Então, vocês acham que eles estão preocupados com a violência? Não, eles querem fomentar mesmo a violência, porque, senão, aqueles grandes empresários de armas e de munições, eles repassam dinheiro para eles têm privilégios com essas pessoas, eles estão lá para defender os interesses dessas pessoas. Então, eles não querem saber de paz, eles querem saber que cada vez mais ocorram mortes, que ocorra violência e que ocorra toda essa insegurança que reina no nosso país. Políticos defendem o uso de arma de fogo pela população civil, sustentando tratar-se de um direito natural, o da autopreservação. Então, muitas vezes, eles defendem esse direito, que todo mundo tem que ter uma arma, todo mundo tem que ter uma arma. Mas eles não pensam que isso vai gerar mais violência ainda. Para que ter uma arma? Tem gente que nunca viu, nunca manuseou uma arma. Isso será que vai trazer segurança? Nunca, isso não vai trazer segurança, isso vai gerar ainda mais violência. E outro fator é a corrupção. Essa palavrinha que hoje domina todos os nossos noticiários, toda a imprensa, as nossas conversas. A corrupção é a expressão de que o dinheiro está em primeiro lugar, colocando em segundo plano a dignidade da vida humana. O pessoal está lá para se corromper mesmo, para se favorecer, aquele grupinho de sempre, aquele grupo que se ajuda, que arruma emprego para eles mesmos, para os filhos, para os parentes, para as amantes, para os agregados, para todo mundo, aquele grupinho de sempre, né? Isso não é novidade para ninguém, então não vou nem me alongar.
Não há da parte da maioria dos políticos uma efetiva conscientização da população para que participe da atividade política para além do voto. Então, o que interessa do político corrupto é que a população vote nele. Votou, tá bom. Não querem mesmo que a população se conscientize, que faça cobranças, isso muito menos, então. Votou, tá bom. É só para votar, vai lá no dia do voto, chega, tá bom. Não querem cobrança. E isso é um grande gerador de mais corrupção ainda. Para inibir a maioria da população na participação política, vários políticos criminalizam os movimentos sociais que têm pontos de vista diversos daqueles que desejam aprovar projetos mais voltados aos interesses econômicos que ao bem comum dos cidadãos. As vítimas da violência no Brasil hoje. No mapa da violência 2016, constata-se que morrem muito mais pessoas negras que brancas. Isso pode ser verificado nos homicídios cometidos contra jovens. Em 2011, houve quase 28 mil assassinatos de jovens. Destes, quase 20 mil vítimas eram compostas por jovens negros. Isso é muito preocupante. E as mulheres? As vítimas mulheres também são significativas na violência. Em 2013, houve 4.762 assassinatos de mulheres, o que significa 13 mulheres mortas por dia no Brasil naquele ano. Numa lista de 80, olha que ranking bonito, numa lista de 83 países, o Brasil ocupa, olha só, a 5ª posição entre as nações que mais assassinam mulheres. Esse ranking também é muito vergonhoso. O que é mais preocupante é que grande parte desses assassinatos acontecem dentro de casa, ou seja, no âmbito doméstico. E a pobreza que é a maior de todas as violências, principalmente contra as crianças. É uma das piores formas de violência que uma criança pode enfrentar. Toda criança necessita, na primeira infância, de recursos educacionais, alimento, ambiente saudável e, principalmente, carinho. Infelizmente, a casa sem banheiro, onde não se come nem 2 vezes por dia, as roupas ficam jogadas pelo chão. É desta camada da população que os traficantes de pessoas encontram suas vítimas para exploração sexual, comércio de órgãos, pornografia infantil, tornando o ser humano uma simples mercadoria. Uma outra face da violência, que foi tão falada aqui, é o narcotráfico. E talvez não por coincidência, mas mais uma triste coincidência, os barões internacionais do tráfico são poupados. Quem vai para a cadeia são os pobres, os negros e os usuários de drogas, né? Esses são sempre os presos. São jogados nas prisões, que as prisões, todo mundo sabe, jamais vão recuperar essas pessoas, porque as condições são degradantes. Os presídios e as cadeias brasileiras estão com superlotação de pequenos traficantes com idade entre 18 e 29 anos, o que é uma judiação também na fase que a pessoa mais pode desenvolver as suas potencialidades, que essa fase de 18 a 29 anos, ele perde toda a sua juventude dentro da prisão. A maioria não completou o ensino fundamental, que é também a falta de interesse por
educação no Brasil é uma preocupação latente e também é uma preocupação que parece não afetar a maior parte da classe política. Quase 70% das mulheres presas no Brasil estão nos cárceres por conta do tráfico de drogas. Infelizmente, o Brasil não tem uma política pública eficaz de combate às drogas, porque a reduziu somente às investidas nos morros ou favelas, esquecendo que a promoção de emprego, cultura, educação e lazer para adolescentes e jovens são elementos vitais para este combate. O jovem que tenha educação, que tenha cultura, que tenha lazer, dificilmente ele vai trilhar pelo caminho da droga, porque ele tem coisa muito mais interessante para fazer. As pessoas que se deixam enveredar pelo caminho da droga, geralmente elas não têm isso, têm condições péssimas de educação, não têm lazer, não têm cultura. Então, eles são as vítimas principais dessa violência, que é o consumo e a distribuição da droga. Outro fator de violência é o sistema judicial brasileiro, que é moroso e seletivo. Moroso porque demora anos para uma pessoa ser julgada, e seletivo porque ele privilegia as classes mais abastadas. Quem é rico e vai para a prisão, rapidinho dão um jeito de fazer o processo correr e essa pessoa ser julgada. Pior, ser julgada, condenada, depois vai para a prisão, aí tem sempre um bonzinho lá que acha que ele deve voltar para a sociedade, seja lá com tornozeleira ou sem tornozeleira, mas ele volta. Quem tem dinheiro não fica preso. Para quem que é prisão? É para negro, para pobre, para drogado. É só as prisões são para essas pessoas. Rico não fica na prisão. Ou fica só por algum tempo para dar uma disfarçada e depois... Haja visto, não estou falando nenhuma novidade, isso aparece todo dia também nos nossos noticiários, né? Então, é uma sensação de impunidade muito grande. O que as crianças que estão da nossa sociedade pensam? Puxa vida, será que a gente comumente, eu moro próxima de uma escola, e comumente a gente ouve as crianças comentando, eu várias vezes ouvi isso, eu sou do PCC, é legal, que não sei o quê. O que a gente passa para eles? Eles acham que ter o poder, que eles acham que o PCC tem poder, porque é isso que é passado mesmo. O PCC, diante da polícia, que é desarmada, que não tem as mínimas condições não tem armamento, não tem nada. Então, para eles é bonito, eu sou do PCC. Para que eles falam, eu vou estudar para ser um professor? Não tem valor isso para eles. Eu vou estudar porque eu não preciso estudar, eu vou jogar bola, eu vou ganhar milhões. São esses valores que essa molecada está tendo hoje em dia. Não é isso? Isso é muito triste. Não tem mais valor a educação, não tem mais valor para a molecadinha. Dentro das prisões, progridem as organizações criminosas, que se aproveitam da inoperância do sistema judicial, cedendo favores e privilégios àqueles que os obedecem na prática de delitos dentro e fora das prisões. Então, as prisões são faculdades e pós-graduação de criminosos. É isso que nós temos hoje em dia. Polícia e violência. Não se pode negar que uma parcela da população deseja uma polícia violenta. São aquelas pessoas que julgam fazer parte da boa sociedade.
Por isso, vibram quando enxergam um criminoso morto. A partir dessa ideia, muitos policiais reagem de forma violenta, mas muitos terminam mortos por vários fatores. Primeiro, porque o Estado lhe oferece equipamentos obsoletos, armas de calibre inferiores aos dos meliantes e veículos sem blindagem. Há denúncias, inclusive, de coletes à prova de balas vencidos ou de baixa qualidade. Essas são as condições que os nossos policiais enfrentam hoje. Outro fator do aumento do número das mortes de policiais se dá pela baixa remuneração. E por causa dessa baixa remuneração, muitas vezes eles têm que fazer os famosos bicos. Aí eles não fazem bem nem o trabalho deles como policiais e nem o trabalho que eles fazem à parte para completar a sua renda. Religião e violência. Infelizmente, no Brasil, se tem constatado o aumento da violência religiosa promovida pelo fanatismo e a intolerância. As religiões de matiz africanas são as que mais sofrem perseguições e intolerância. O Brasil teve 697 denúncias de intolerância religiosa entre 2011 e 2015. Isso significa que a cada 3 dias houve algum tipo de violência contra as práticas religiosas africanas no Brasil. Trânsito e violência. Todo ano no Brasil, perto de 50 mil pessoas morrem vitimadas pelo trânsito. Muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se fossem obedecidas as regras básicas de trânsito, que são: se beber, não dirija, não use celular ao volante, respeite o pedestre na faixa de segurança. E uma outra coisa que não consta aqui, mas que também é muita causa, principalmente de discussões e até de morte no trânsito. Quem comete uma infração de trânsito, ele considera que ele está sempre certo e que ele tem sempre razão. Tanto é que, se você presencia uma discussão de trânsito, a pessoa fala: mas a preferência era minha, sempre. Pode estar errado ou não, a preferência era minha. Então, a pessoa se acha superior às leis de trânsito e superior à pessoa que foi vítima do acidente. Porém, e infelizmente, um dos fatores maiores da violência é a impunidade. Lembramos da morosidade da justiça e dos inúmeros recursos possíveis para levar um julgamento por anos a fio, sem que o culpado seja efetivamente punido. E só para completar, devido ao adiantado da hora, há poucos dias, o site do UOL entrevistou um traficante que é bem conhecido, chamado Marcinho VP. Não sei se alguns devem ter lido essa reportagem. E uma frase que ele disse que acho que resume muito do que foi dito aqui. Ele disse o seguinte: o narcotráfico não acaba porque ele financia as campanhas políticas. Eu acho que aqui é um bom local para a gente pensar e discutir isso, porque é uma questão muito séria e uma questão muito triste para ser, e que a gente sabe que é verdade. Obrigada. Dentro da metodologia da campanha da fraternidade, que é o ver, o julgar e o agir, estarei apresentando para vocês agora o julgar. O julgar apresenta a fundamentação religiosa para se evitar a violência. A violência é um tema abundante na Sagrada Escritura, especialmente no Antigo Testamento. A campanha
da Fraternidade oferece um riquíssimo estudo sobre isso. Então aí a questão da comunhão rompida pelo pecado. O relato da criação se conclui afirmando que Deus viu que tudo era muito bom, mas é sucedido pela trágica queda do ser humano, que é o pecado. O primeiro ato de violência apresentado na Sagrada Escritura é o rompimento da relação do homem com Deus no paraíso, e que vai gerar aí o assassinato de Abel pelo seu irmão Caim. Nesse episódio, então, a Bíblia apresenta o mal que se espalha. Caim foi punido, mas o mal realizado por ele se enraizou em sua descendência, que também se inclinou às práticas violentas e à injustiça, devido à indiferença com a vida e o sofrimento do outro. Temos também a lei de Talião, que é olho por olho e dente por dente. A lei de Talião procurava estabelecer, dentro do contexto de justiça próprio daquele tempo, um limite proporcional de reparação ao mal sofrido, evitando que a violência sofrida viesse a justificar uma vingança exagerada como acontece entre os filhos de Caim. Pois vem a figura dos profetas, né? Foi com os profetas que a reflexão sobre a violência, suas causas e seus eventuais remédios se desenvolveu. Os profetas foram perseguidos e feitos objetos de intimidação, alvos de diversos tipos de violência. Para além da denúncia, os profetas convidam seus contemporâneos a uma radical conversão, convidando à prática da justiça e da compaixão. Porém, agora vamos falar dentro do Novo Testamento. Porém, é no Novo Testamento que Jesus anuncia o evangelho da reconciliação e da paz. Os discípulos. Esta imagem mostra a figura de Jesus repreendendo, né, o São Pedro, né, que violentou um dos soldados romanos. A tentação da violência permanece viva dentre os discípulos de Jesus, como pode ser visto na iniciativa de João e Tiago em fazer descer fogo do céu para consumir a cidade samaritana. Pedro, que fere o servo do sumo sacerdote. Todas essas atitudes de seus discípulos encontravam em Jesus uma reprovação que o adverte que o fruto da violência será a violência. E como anunciado pelo profeta Isaías, para vencer o mal, o Cristo não precisará de guerras, porém basta a força da sua palavra. O apedrejamento da prostituta. O novo equilíbrio entre fazer justiça e superação da violência é apresentado sobretudo no episódio onde os fariseus apresentam a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Nas bem-aventuranças, Jesus declara que aqueles que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. A violência que brota no coração do homem. Então, toda essa parte nós estamos refletindo dentro do Novo Testamento, onde Jesus anuncia o evangelho da reconciliação e da paz. A violência brota do coração do homem, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades sexuais, roubos. E é, pois, o coração do homem que precisa ser pacificado, para que possa superar a ideia que o outro é um risco a ser eliminado. A superação da violência passa necessariamente pela conversão dos atos dos homens, que pressupõe uma conversão do seu coração. Mensagem, né, que a gente na igreja sempre reflete, né, e a gente sempre ora. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Filho vence a violência pelo amor do dom de si. A paixão e a morte de Jesus mostram que o pecado possui consequências violentas, inclusive de morte e eliminação do outro. Para o cristão, a superação da violência se baseia em sua profissão de fé. A violência testemunhada desde o fratricídio de Abel por Caim
é assumida por Jesus em seu corpo. Ele transforma a violência sofrida em amor ofertado. O evento pascal revela ao mesmo tempo toda a crueldade da violência e a onipotência do amor. Agora vamos falar sobre a Igreja. A Igreja convida a promover a cultura do diálogo e da paz. Fiel à mensagem de paz e reconciliação de Jesus, a Igreja oferece a sua colaboração para a superação da violência, como partilha de sua experiência e de sua fé. O Concílio Vaticano II destaca a importância da educação, da comunicação e do caminho do diálogo para a superação da violência. Após o concílio, tem retomado e aprofundado diversos aspectos que fazem parte da promoção da paz. Nessas mensagens se indicam diversos âmbitos de atuação: as opções, as condutas pessoais, a família, as relações interpessoais, a convivência social e as relações internacionais. Passo agora a palavra para o Cláudio, que vai falar dentro da temática a parte do agir. Perdão, Vicente. Cláudia é a esposa, né? Obrigado. Dentro do contexto, eu vou falar para vocês sobre o agir, né? No agir, encontramos ações para a superação da violência. A superação da violência nasce da relação com o outro. O primeiro lugar onde o ser humano aprende a se relacionar é na família. Portanto, sua importância na luta contra a violência. A gente, quando nasce, né, primeiro passo, quem que ensina a gente a falar? É o pai e a mãe. É o primeiro relacionamento, o primeiro contato de aprendizado que a gente tem é com o pai e a mãe. Se o pai e a mãe ensinam as coisas boas para a gente vai assimilar e aprender coisas boas. Então, tudo começa na onde? Na família, né? A campanha da fraternidade deste ano, 2018, propõe a construção e a promoção de uma cultura da paz. Apresenta pistas e áreas concretas que precisam ser reexaminadas para atingir esta meta. Os 6 pilares da cultura da paz são: respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender, preservar o planeta, redescobrir a solidariedade. Então, se a gente seguir esses 6 pilares aí, gente, a gente tem tudo para viver bem, todos viverem, né, com dignidade, com respeito, em paz. Eu acredito que a violência, se todos seguissem esses 6 pilares, a violência quase que exterminaria, né? Não haveria esse conflito que tem hoje, desigualdade, né, roubo, né, dificuldade em todos os sentidos. É só a gente seguir os 6 pilares da paz. É o que a igreja prega para todos nós, para a gente seguirmos esses 6 pilares. Vou passar a palavra agora para o nosso pároco, né, ele fazendo a conclusão. Boa noite, presidente José Rodolfo, os demais vereadores e a vereadora, todos os presentes, e também fico feliz com a participação dos nossos paroquianos, né, aqui nessa sessão. Aproveito o ensejo para agradecer a acolhida, a abertura de vocês, quando foi solicitada então a nossa presença aqui entre vocês. Já me sinto em casa, né, enquanto morador, e exercendo a minha missão enquanto pastor, assumir esse compromisso com Deus, já que corre em meu sangue, né, a vida política. Também desejo participar atualmente na nossa comunidade. E é por isso que o nosso coração se alegra em perceber que, unindo as forças, a fé, a razão, a política, todos nós teremos a graça de futuramente ter pessoas renovadas. Porque o mais difícil é mudar a mentalidade, a consciência. Por isso, o projeto da igreja, enquanto atuante, pois ela está no mundo,
é justamente perceber o sinal de que o próprio Deus, desde a criação, nos convida a exercer com sabedoria tudo isso que Ele nos deu. A natureza, os animais, tudo em nosso favor. Sendo assim, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tomaram então essa iniciativa, muitas décadas, como já foi mencionado, para essa atuação dos fiéis, para colaborar na sociedade. A Igreja Católica também se une com as demais religiões, porque visa o bem comum, sem levar em consideração a classe social, até mesmo a profissão, cor, distinção nenhuma. Ela quer ajudar, ela deseja somar e agregar. Por isso que nós estamos aqui justamente para, formalmente, deixar isso claro a todos vocês, o nosso desejo enquanto cristãos, para agir em favor do mundo. E como é bom ver essa parceria. Desde o início eu percebi que quanto mais vamos conhecendo um pouquinho desse departamento, eu vou tomando muito mais amor e carinho. Fico feliz em perceber hoje, por exemplo, nessa sessão, agradeço inclusive as palavras de grande parte de vocês aqui que mencionaram. Olha que toda essa purificação, esses trabalhos de saudosa memória dos demais que já atuaram aqui, inclusive os falecidos, os pioneiros, que tentaram de alguma forma contribuir nessa sociedade. Não tenham dúvida que eu levarei isso como respaldo, como uma conclusão ao nosso bispo, Dom Luiz, aos demais padres, na qual eu convivo, e também aos paroquianos da minha cidade de origem e por onde eu passei, em perceber que essa abertura, enquanto igreja e ao mesmo tempo política, está sendo concretizada aqui em Oriente. A cidade visivelmente está muito bela, bonita, mas ainda temos alguns desafios. E eu percebi, certamente que tem alguns momentos que nós ficamos desanimados, sem esperança. Mas eu os convido a viver essa paz que vocês hoje estão promovendo. Vocês, vereadores, prefeito e vice-prefeito, foram revestidos de uma autoridade, não por capacidade própria, mas pela confiança do povo. E quando isso era levado em consideração no Antigo Testamento, era então Deus que abençoava os seus reis, para que governassem em nome do povo. E hoje são vocês. Por isso é um grande privilégio. E ao mesmo tempo eu encorajo vocês a não ter medo, a assumir esse compromisso com todas as forças que vocês têm. Hoje vejo que realmente esse desafio tem nos atormentado um pouquinho, mas eu rezo por vocês, todos aqueles que estão com toda a sua iniciativa, coragem para servir nesse Brasil, inclusive em outros locais, porque é uma função muito difícil e mal compreendida. Muitos não têm acesso ao que acontece aqui, a dificuldade para conseguir ajuda de fora em favor do nosso município. É muito mais prático as pessoas receberem dinheiro, ajuda, vale daqui, vale dali. Vocês não devem ter sossego com tanto pedido, mas enfim, o papel de vocês aqui em executar em função desse governo é justamente a confiança que Deus depositou em vocês. Então vamos fazer a diferença. Vamos unir as forças, inclusive vou envolver toda a paróquia sempre nesses quesitos sociais, sobretudo, na qual já tive a oportunidade de conversar com alguns, e nós teremos então essa chance de contribuir, sobretudo na educação, para que as nossas crianças e jovens daqui a alguns anos possam ter uma mentalidade diferente. Ao ver as drogas, outras violências, outras oportunidades negativas, eles saibam dizer não, através do nosso exemplo, do nosso testemunho. E motivados por esses tantos projetos, a nossa igreja, sempre na missa de Domingo de Ramos, convida os fiéis a colaborar financeiramente com ajuda, para que esse dinheiro seja destinado em vários lugares do nosso Brasil. Como que é feita então essa separação? 60% dessa arrecadação fica na diocese, 40% vai para o nacional, a Conferência dos Bispos, que irão ajudar em outros projetos a nível nacional. Aqui, em nossa diocese, vocês têm em mãos vários projetos que foram contemplados, dentre eles 21, que estão em diversas cidades da nossa diocese de Marília. Veja como foi então oportuno a colaboração dos fiéis. R$ 134.516
foram destinados nos projetos que contemplaram. Eu faço parte dessa equipe que recolhe os projetos que são enviados com data prévia, e lá nós sentamos, avaliamos todo o orçamento que cada projeto que é enviado, e aí nós vamos destinando mediante os orçamentos que eles nos apresentam. Um exemplo, vocês podem tomar aí em mãos depois, olhar com calma em casa, e vocês poderiam também pensar, por que não Oriente não enviar um projeto para a Caritas, né, que cuida de todas essas finanças dos projetos, para o Fundo Nacional, Fundo Diocesano de Solidariedade. Tem várias situações aqui no município. Então, se for feito com carinho um levantamento, com o orçamento, alguma prioridade, como por exemplo, precisamos de maca para o atendimento aqui na saúde. Quantas, o orçamento, e enviar esse projeto à Diocese e mostrar qual é o objetivo. Aqui é a Casa da Criança e tantos outros, a creche, algum utensílio que possa ser útil, que às vezes, né, o dinheiro da prefeitura não consegue cobrir essa necessidade. Então vocês fiquem à vontade para pensar, refletir. Lembro que o prazo é curto. Quem tiver interesse me procure, que eu possa ajudar então a elaborar esses projetos sociais que não está vinculado somente com católicos. Novamente repito, está a serviço de todos, independente da religião. Por fim, quero então finalizar esse momento tão oportuno e muito bem apresentado por parte dos nossos paroquianos, que, levando em consideração o Ano Nacional do Laicato, vejo o quanto é bonito vocês tomarem a palavra, estar aqui hoje, falando em nome da Igreja em favor dos mais necessitados. Então, parabenizo a todos vocês pelo carinho, pela presença, pela coragem de superar o medo, a vergonha para falar em nome de Jesus. Com certeza, Ele não esquecerá de cada passo que vocês estão dando. E assim vou ler a vocês do Evangelho de São Mateus, capítulo 23, do versículo 8. Quanto a vós, não permitais que vos chamem Rabi, ou seja, mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois meus irmãos. A ninguém na terra chameis de Pai, pois só tendes o Pai celeste. Não permitais que vos chame guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Eu, mediante a capacidade que me foi me dada em nome da Igreja, agradeço esse carinho, essa abertura, e de modo muito particular a todos vocês, vereadores, que abriram as portas para nós. Sei que nós não iremos resolver o problema do mundo, porque é algo muito grandioso para nós. Mas vamos resolver aqui, com os 6.000 habitantes que nós temos aproximadamente no município. Olhando com carinho, com caridade a cada um daqueles que precisam do nosso apoio. Porque vocês são a voz, o ouvido e a ação de todos os moradores desse município. E tenho a ousadia em dizer que o processo que a campanha da fraternidade tem, que é o ver, julgar e agir, também passa por essa casa legislativa. Vocês têm a autoridade e a incumbência de ver a situação do município. Fazem todo o levantamento de projeto e necessidades para suprir essas situações. Vocês aqui julgam, por isso o processo de votação. E depois vem a ação, que é o agir, que às vezes não são reconhecidos, mas não se preocupem com isso. Nosso Senhor vê tudo, conhece tudo, e inclusive aquilo que está ocultamente em nossos corações. Nunca se esqueça do ponto de partida, nos diz Santa Clara. Não esqueça da essência de vocês, da responsabilidade de vocês, das vezes que Deus confiou em vocês um poder que apenas numa assinatura modifica muitas coisas. Sendo assim, a nossa essência não será corrompida e vocês não estarão nesse patamar de corrupção com a graça de Deus. Conte com o meu apoio, com a minha ajuda, seja no atendimento, seja na casa paroquial, onde for necessário, que eu estarei com você, juntamente com todos os paroquianos, para agregar todas as ações em nosso município. Deus os abençoe e vos cumule de bênçãos todos os dias no agir e inclusive na vida pessoal de vocês. Obrigado.
Vamos ler juntos? Aqueles que estão conseguindo visualizar no telão, essa frase final. Caminhando e pregando às multidões, Jesus vê os corações amedrontados e aflitos e os pacifica, dizendo: não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize, eu vos dou a minha paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Mais uma vez agradecer a presença de vocês, a exposição. Eu acho que foi muito interessante, muito válida para nós aqui tomarmos um pouco mais de conhecimento sobre a campanha, aprender muitas coisas, né? E tentar, nós como representantes do povo, colocar esse tema da campanha da fraternidade em prática dentro da nossa sociedade. Obrigado, Padre Murilo. Obrigado, equipe. Essa casa está sempre aberta para vocês, tá bom? Muito obrigado. Uma boa noite a vocês. Mas espera um minutinho, nós vamos servir ainda um salgadinho, um refrigerante, um coquetelzinho que nós preparamos aí, tá bom? Obrigado, boa noite.